Digo-vos, quem diz algo a alguém. Digo-vos o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, quando eu falo, eu digo o que, seria o complemento dele sem preposição. Seria o objeto direto. Então, eu tenho aí uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Letra A aí vai dar a nossa resposta, ok? Na questão 78. Na questão 79, a gente tem uma análise discursiva, né? Substitua por substantivos as orações destacadas, fazendo as adaptações necessárias. Para virar substantivo, eu tenho que tirar o verbo, eu tenho que transformar o verbo no substantivo, né? Então, olha lá, desejo que vocês viajem bem e descansem bastante. Desejo-lhes boa viagem e bastante descanso, né? O descansem, que era verbo, passou a ser um nome e bastante descanso, né? Um substantivo. Na questão 80, assim nos encontrou nessa contemplação Zé Brás, com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. A oração destacada é, olha só, depois a gente tem aviso, aí tem de que, tal. Aviso aí é um nome. Esse nome, ele exige o complemento, aviso de que. Ele não é um verbo nesse contexto. E então, esse de que estava na mesa a ceiazinha é um complemento a esse nome, é um complemento nominal. Portanto, nós temos uma completiva nominal, letra C, de casa. Na questão 81, no período não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do tartaruga, a oração destacada é, nesse caso aí, ó, esse parece aí, quem que é o sujeito dele? É a oração que tá depois aí, ó, que o Bentinho ande metido nos cantos com a filha do tartaruga. A gente tem aí uma oração subjetiva, que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha da tartaruga não me parece bonito. Isso aí seria uma subjetiva, letra C de casa. Na questão 82, a gente tem a seguinte análise. Assinale o período em que a oração destacada é substantiva apositiva. Olha, essa aí é fácil, né? Olhei, tem uma que tem 2 pontos. É ela. Só me restava saber uma coisa. A palavra coisa tem sentido vago, né? Onde moras? Onde moras vem explicar, vem dar uma informação a mais, que é a função do aposto. Então, na letra C, a gente tem uma oração apositiva. Na 83, indique o objeto direto do verbo destacado. Fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce. Fui dizer, sujeito eu, né, que está aí elíptico, né, ele está subentendido pela desinência do verbo, então ele é desinencial. Fui dizer o que? O que a pessoa foi dizer? E a quem? O que seria objeto direto, seria objetiva direta. Então, o que a pessoa foi dizer? Que a escrava é que estragara o doce. Essa é a nossa resposta aí. É o objeto direto. E a quem, a minha mãe, seria o objeto indireto. Ok? Ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um verbo bitransitivo. Na questão 84, assinale o nome das orações destacadas. Digo que tens receio de que ela morra. Pessoal, digo, quem diz o quê? Eu digo. Sujeito está ali desinencial, né? Eu. Digo o quê? Objeto direto, que vem depois desse verbo. Ele é um verbo transitivo direto. Então, o que tens receio é um objeto direto, uma objetiva direta. E o nome receio também faz uma pergunta, ele exige o complemento. Receio de quê? Tens receio de quê? De que ela morra. De que ela morra vai ser um complemento nominal para esse nome receio. Então, nós temos a letra C como resposta, né? Uma objetiva direta e uma completiva nominal. Questão 85. A oração destacada em não permita Deus que eu morra, no caso aí, né, permita o que eu morra, né? Esse verbo permitir, ele é um verbo transitivo direto, o objeto direto dele é que eu morra, então é uma oração
objetiva direta, é um objeto direto. Letra D de dado aí. Há uma oração subordinada substantiva reduzida em... Qual que é a questão aí da reduzida? A diferença dela para as demais é porque ela tem um verbo no infinitivo. Olhem só, deixe-me repousar em paz. O verbo estando no gerúndio, no infinitivo, no particípio, nós chamamos a oração de reduzida. Reduzida de gerúndio, de infinitivo ou de particípio. Nesse caso aí da letra A, é uma oração subordinada, né? Reduzida de infinitivo, tá? No caso, deixe-me repousar em paz. Deixe o que, né? Repousar em paz seria um objeto direto aí desse verbo deixar, ok? Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Muito nome, né? Finalizando aí, nós vamos para a parte, né? Para a última parte dos exercícios. A oração subordinada substantiva positiva reduzida em... A gente tem na letra B aí, tá, pessoal? Olha só os 2 pontos, dando a dica pra gente. Só me resta uma alternativa, que a alternativa é essa, encontrar a solução. Por que ela é reduzida? Por causa que ela está no infinitivo, o verbo está no infinitivo, encontrar aí, tá? 88. Transforme as orações destacadas a seguir em subordinadas substantivas reduzidas, né? Seguindo esse exemplo aí das questões anteriores, a gente tem, ó, suponho que ele seja o amigo ideal. Suponho ser ele o amigo ideal, tá? Essa 88. A letra B. É fundamental que compareça à reunião. É fundamental comparecer à reunião. Tá vendo? Eu tinha lá seja, passei para o infinitivo, ser. Eu tinha compareça, passei para o infinitivo, comparecer. Só resta uma alternativa, que seja procurada uma solução. Então, vou transformar esse verbo procurada aí, nessa forma verbal, essa locução seja procurada, em um verbo no infinitivo. Então, só me resta a alternativa, 2 pontos, procurar uma solução, mantendo a ideia aí de uma positiva. Na 89, 4 alternativas a seguir contêm orações destacadas que desempenham a mesma função. Assinale a alternativa que contém oração que não exerce a mesma função que as demais. Olhem só, na letra B, ó, sua mãe quer o quê? Que você vá ao mercado. Essa é uma objetiva direta, tá? Na letra A aí é conveniente que você estude mais. Que você estude mais é sujeito de é conveniente. Fazer a prova tranquilo é importante. Fazer a prova tranquilo é sujeito, na letra C. D. Bastava que você lhe telefonasse ontem. Que você lhe telefonasse ontem é sujeito de bastava. Letra E. Seria necessário a inflação parar de subir. A inflação parar de subir seria necessário. É sujeito aí do verbo, do verbo aí, né? Seria. 90. Dos termos destacados nas orações que seguem, diga qual deles tem função sintática idêntica a ser objeto do ódio daquele homem em tornara-se doloroso para mim, ser objeto do ódio daquele homem. No caso aí, olha só, a letra A, né, não seria conveniente tramar toda aquela história, tá? Esse conveniente aí, né, esse tramar toda aquela história vai complementar aí, esse seria conveniente, né? Não, desculpem, voltando a essa 90 aí, ó. Tramar toda aquela história não seria conveniente, é sujeito, tá? Do verbo. Então, lá em cima também a gente tem um caso de sujeito, uma subjetiva, ó. Tornara-se doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem. No caso, ser objeto de ódio daquele homem, tornara-se doloroso para mim. É uma subjetiva. As duas são subjetivas porque elas estão aí depois do verbo, mas elas vão ser aí sobre o que se fala aí, ação verbal,
tá? Na 91, tá assim: era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Qual o sujeito de era-me preciso? O sujeito está depois aí do verbo, né? Enterrar magnificamente os meus amores. Reescreva a frase desenvolvendo a oração reduzida. Ela está reduzida porque ela está com o verbo no infinitivo lá, enterrar. Era-me preciso que se enterrassem magnificamente os meus amores, ok? Fizemos aí uma correção bem grande, né? Dúvidas, me perguntem, apaguem, tentem fazer de novo. É um exercício de paciência, porque é uma matéria bem rica, tá, queridos? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.